Pessoal, precisamos falar sobre o dilema da camisa 9 santista, que eu acho que é, sem sombra de dúvidas, nosso calcanhar de Aquiles para essa temporada de 2025. Se a gente tivesse com esse time um atacante do calibre do Marcos Leonardo, como a gente tinha em 2023, quando a gente caiu, acho que dificilmente o Santos estaria brigando contra o rebaixamento. O Santos montou um elenco em algumas posições, para mim, forte, em outras posições mediano, mas que está dentro dali da unidade do Campeonato Brasileiro. O Santos tem alguns jogadores bastante interessantes, mas o Santos tem muita dificuldade de botar a bola para dentro, e principalmente na jogada que as jogadas que a bola passam pela área, não há centroavantes capazes de completá-las para o gol. A gente tem um desempenho fraquíssimo de todos os centroavantes que atuaram nessa temporada. O Lautaro até começou fazendo 2 gols e deixou a torcida um pouco mais esperançosa com relação a isso, mas cada vez mais vem se mostrando um jogador muito limitado com a redonda no pé, que era já uma característica que a gente sabia, e os números também ruins em termos de gols de toda a carreira do Lautaro. A melhor temporada do Lautaro, que foi no Independiente del Valle, ele fazia um gol a cada 4 jogos. Então, assim, nunca foi um goleador. Sempre foi um jogador para incomodar defesa rival. E o Santos, então, com ele, testa o seu terceiro centroavante para a temporada e nenhum deu certo. Né? Vamos entender essa história, o que pode ser feito para corrigir essa posição, o que eu acho que o Vojvoda vai fazer. Tem a chegada do Neymar, ele pode jogar nessa posição ou não? Vai ser uma solução para essa posição ou não? É isso que eu quero discutir aqui hoje com vocês. Não antes de vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nada e hypar aqui o conteúdo, tá? É muito importante para mim. Bom, a gente está diante de um ano de formação de elenco bastante controversa, né? A compra do Tiquinho Soares é um absurdo. Por mais que muitos fossem a favor da compra, e eu entendo muita gente ser a favor da compra porque tem jogadores que adquirem determinados nomes. E o torcedor santista, ele não tem a obrigação de saber como o Tiquinho estava jogando no Botafogo. Mas eu que tenho amigos botafoguenses, eu que assistia bastante jogos do Botafogo, porque o Botafogo, em determinado momento, começou a concorrer com o Palmeiras, que é meu rival, acho que é o time que eu mais torço contra no Brasil, também por conta dessa fase atual do Palmeiras. Eu assisti muitos jogos do Botafogo e aí você já via um Tiquinho muito mal. E você, nos últimos tempos, inclusive, né, você via o Tiquinho não só com números muito ruins, mas um Tiquinho se tornando terceira opção no Botafogo. Tiquinho já havia perdido a titularidade para o Igor Jesus, que eu acho bom jogador, mas acho que houve até um exagero com relação ao quanto esse jogador é bom. Acho que a seleção brasileira para ele é só reflexo também da falta de centroavantes que a gente tem em âmbito nacional, e isso é um problema. E depois, quando o Júnior Santos se recupera, o Júnior Santos que com Luiz Castro jogava de ponta e com os outros técnicos também, com o último técnico português, o Arthur Jorge, né, que foi o técnico do Botafogo na temporada passada, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Com o Arthur Jorge, o Júnior Santos, assim que volta de lesão, passa a jogar centralizado, de centroavante. Algo que o Vojvoda pode fazer com um cara aí, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas com isso o Tiquinho vira a terceira opção, né? Ele passa a frequentar cada vez menos os jogos, muito se falava de uma questão psicológica dele por conta de um problema de saúde do pai, e por conta disso ele não estaria jogando bem, ele não estaria dormindo direito de noite porque ele ficaria no hospital com o pai. Esse era o discurso, e quando o Santos contrata, eu fui extremamente contra a contratação na hora, não aprovei, até porque foi muito cara. Ele se abateu 3 milhões de euros da dívida que o Botafogo tinha com o Santos no pacote do Jair. É muito dinheiro, muito dinheiro. E ele veio com o segundo maior salário do elenco, né? Na época o maior, porque se eu não me engano ele é contratado antes do Neymar. Cerca de 1,5 milhão de picanhas aí por mês, considerando o salário, luvas e imagem. É um salário altíssimo. Na época também a gente não sabia desse valor, eu fui apurar o valor do salário do Tiquinho mais pra frente, o que já me deixou de queixo caído.
O que me deu de esperança com relação ao Tiquinho era isso. Pô, o problema com o pai dele tá resolvido. De repente, ele precisa de outros áreas. É um cara que vai chegar e pode fazer alguma coisa diferente. E teve um jogo contra o São Paulo que iludiu muita gente. Ele vinha muito mal. Eu lembro que eu já trabalhava no Vem Pro Peixão, lá do Edu Futirinhas nessa época, e via reiteradamente criticando o desempenho do Tiquinho. Até que o Tiquinho jogou muito bem aquele jogo, que estava meio alagado na Vila Belmiro, na primeira fase do Campeonato Paulista. Com o Pedro Caixinha, jogou muito bem. E aí, desde então, ali, ele não é que ele começou a fazer boas atuações, mas ele começou a fazer gols do Campeonato Paulista, vários gols de cabeça e tudo mais, e os números dele começaram a melhorar no campeonato estadual. E aí o Edu até brincava, pô, o Tiquinho te calou, etc, e tudo mais. E depois o desempenho do Tiquinho voltou a se tornar muito ruim ao longo da temporada. Né? Um outro jogador que não foi contratado para essa posição, mas que já jogou nessa posição, jogou no Grêmio assim, jogou por vezes no Bahia assim, era o Tassiano, né? Esse enfrentou muitas dificuldades de dominar uma bola no Santos, né? Porque o Santos foi meio que o time que revelou, que mostrou o Tassiano ao Brasil quando ele joga no time B. Ele faz um certo sucesso, o Dorival tenta subir ele, mas ele não tem muita continuidade. Aí ele é emprestado ao Boa Esporte, vai muito bem no Boa Esporte, numa Série B, se não me engano. Tem números interessantes, aí é contratado já, acho que já pelo Grêmio. Vira um reserva ali importante, que entrava, fazia os seus gols, e até chegar ao destaque que tinha no Bahia. E depois de mais de 30 anos, ele retorna ao Santos por uma negociação obscena, né? Uma negociação de 4,5 milhões de euros. Um jogador que chegou com um salário de 800 mil reais. O Tassiano ganha 800 mil reais, tem um contrato longo com o Santos. Vai ser uma bucha para o Santos se livrar de um jogador que nem sequer tem ido para o banco de reservas, nem é aproveitado pelo Vojvoda. O Kleber Xavier, eu me lembro de ter ido num jogo contra o Ceará, no Allianz Parque, que o Kleber Xavier faz uma dupla de ataque com o Tiquinho e Tassiano, foi um show de horrores, um 0-0 no Allianz. O Caixinha, que chegou a utilizar o Tassiano de ponta direita, de ponta esquerda, de volante, de meia, não deu certo em posição nenhuma, mas centroavante poderia ser uma posição que o Tassiano pudesse desempenhar algum futebol. Haja visto o que ele fez no Bahia, mas ele não tem mais nem chances de pisar no time titular. E se pisar, a torcida vai cair matando para cima do treinador, quem quer que seja o treinador. Tamanho é a desgraceira que é o desempenho do Tassiano, né? Então foi outro jogador que flopou. E dois desses jogadores, você imagina se você tivesse pego 3 milhões de euros do Tiquinho e 4,5 milhões de euros do Tassiano e contratado um cara. E pagando, dá para você pagar, vamos só o salário dos dois, né? 1,5 milhão mais 800 mil. A gente está falando de 2 milhões e 300 mil de salário. Imagina, um jogador que custasse aí 2 milhões e 300 de salário por mês e que tivesse custado 4,5 milhões, 7,5 milhões de euros na compra. O Santos teria um senhor centroavante hoje, se soubesse captar. Teria um senhor centroavante hoje fazendo pelo menos aí 20 gols na Série A e resolvendo os problemas do Santos. Santos não estaria brigando contra o rebaixamento. Mas, infelizmente, essa diretoria é míope, muito fraca, muito incompetente, muito amadora, né? O pessoal ali é muito amador, dirige o Santos como se estivesse na década de 90. E, enfim, o departamento de scout é absolutamente engessado. Eu sempre gosto de repetir que são 3 pessoas. Dentre essas 3 pessoas, 2 são filhos de conselheiros. É uma estrutura de várzea mesmo. A gente fala isso, eu não tô aqui querendo... é uma várzea. Não. É uma estrutura de time... acho que a várzea é exagero. Então, estrutura de time de Série B. Estrutura de time de Série C. Estrutura de time pequeno. O Santos hoje tem uma estrutura profissional de tomada de decisões de time pequeno. É assim que é. Então, só esses 2 jogadores, a vida desses 2 jogadores poderia resolver o problema do Santos. Mas não teve só isso. O Santos repatriou o David Washington, que era um jogador que detinha uma simpatia minha. Eu sempre gostei de defender meninos da base, até eles se tornarem indefensáveis, né? Mas eu não gostei da venda do David Washington para o Chelsea. Hoje eu vejo que foi uma venda boa do Rueda, de 15 milhões de euros, porque o futebol que o David Washington pratica não vale isso. Na época, descia a lenha para cima do Rueda e hoje, se você olhar o Ângelo e o que o David Washington e o Ângelo viraram, é bem verdade que o Jorge Jesus está transformando o Ângelo
num meia box-to-box, ele espera que assim o futebol do Ângelo... Mas ele já falou que o Ângelo não é ponta direita. E o Santos vendeu como ponta direita por 15 milhões de euros. Foi outra venda que eu bati bastante, mas hoje o futuro mostrou que os valores praticados na venda do Santos com relação a esses dois meninos foi boa. O Santos vendeu o Ângelo e o David Washington mais caro do que vendeu o Luca Meireles por essa gestão, e o Luca Meireles está arrebentando já na Europa. Coisa que o Ângelo e o David Washington nunca conseguiram fazer. O David Washington quase mal frequentou o time titular do Chelsea no banco. O Ângelo foi para o Chelsea, foi emprestado pelo Estrasburgo, números ridículos na França, aí é vendido para o Al Nassr, aí o Jorge Jesus tira ele da ponta e fala que ele não é ponta e tenta agora melhorar o desempenho do jogador no meio. A gente vai ter que esperar um pouco mais de tempo para ver qual vai ser a carreira de ambos, né? São ainda muito jovens. Mas o David Washington chega emprestado, um salário próximo de 1 milhão também, 900 mil. O Santos não tem que pagar nada, pelo menos pelo meu conhecimento, a contratação. Foi muito do desejo do David Washington de voltar à Vila Belmiro. Eu achava que era um jogador... Bom, primeiro um jogador com fome de mostrar, né, para garantir aqui um espaço para mostrar para o Chelsea que poderia ser reutilizado lá, ou para fazer com que o Chelsea o vendesse, ele ganhasse valor de mercado, vendesse e fosse para um outro time da Europa para ser titular. E o David Washington mal conseguiu ser titular com relação ao Tiquinho, que vinha muito mal. Acho que faltou uma certa sequência para o David Washington. Acho que os treinadores bancaram pouco, mas também bancaram pouco porque ele decidiu pouco, ele foi muito mal em vários jogos. Era um jogador que tem a condição de fazer o facão, tem uma certa velocidade, mas ele pecava muito na recomposição. Não que o Tiquinho fosse um cara que recompunha, longe disso, mas se entendia a exigência que o David Washington para os treinadores que o treinaram era de que ele, por ser jovem, mais rápido, pudesse contribuir um pouco mais com a recomposição. Ele não se dedicou o suficiente para isso. Eu lembro de um gol que foi negligência dele na marcação, o início da jogada para o Santos tomar um gol, não vou lembrar exatamente qual partida foi, mas que ele foi bastante indolente na marcação. Foi um jogo na Vila Belmiro, salvo engano. Que ele entrou no segundo tempo, estava fresco e toma um drible que ele não pode tomar. Então assim, ele foi negligente na marcação, ele tinha muita dificuldade de jogar de costa pro gol. Muita dificuldade de fazer parede, fazer pivô e dar sequência às jogadas. Quando vinha aquela bola alçada lá na frente pelo alto, embora o David Washington tenha altura, ele perdia quase que todas as bolas. Então assim, foi difícil a vida do David Washington. Ele fez alguns gols, ele fez um gol no amistoso contra o Curitiba, fez um gol de pênalti, se eu não me engano, não mexeu muito o preço do dólar, e aí o Chelsea pediu a sua volta, porque o Chelsea perdeu jogadores para o mercado europeu. A informação na época era que existiam investidores do Chelsea interessados em comprar a SAF do Santos, que o Santos não queria melindrar o Chelsea. Então o Santos aceitou a devolução do David Washington, embora também a apuração, se eu não me engano, do Lucas Musetti, o Vojvoda já tinha chegado no time e não gostou, ele queria dar uma sequência para o David Washington, via no David Washington um jogador que talvez mais tivesse sequência naquele período, e o Santos perde o David Washington. Se você considerar o desempenho de Lautaro, David Washington e Tiquinho Soares no Brasileirão, não dá os gols do Barreal no campeonato. E se você tirar os gols de pênalti ainda, sobra muito pouco, né? O Lautaro acho que tem 2 ou 3 gols, acho que 2, né? Se eu tô tirando um gol do Lautaro, me desculpe, mas eu acho que são 2 gols. O Tiquinho são 2 e sei que são 2 de pênalti. E o David Washington são 2, um de pênalti e um gol contra o Inter. No jogo estava resolvido, já estava 2-0, ele faz o 2-1 no final ali, não dá tempo para fazer mais nada. Embora o Neymar quase tenha empatado, a bola passou perto da linha, ele até comemora e não foi gol. Mas muito pouco o desempenho deles aqui, muito pouco. O Barreal sozinho tem mais gols que todos os centroavantes do Santos na temporada. Esse número é assustador, até porque o Barreal não é um goleador, nunca foi. Ele vem sendo nesse campeonato, mas se você for pegar os números dele no Cruzeiro, por exemplo, são abaixo. Os números dele na carreira, em termos de gols, é abaixo. O Barreal é um meia, sempre foi um meia. Então, isso mostra a condição técnica. E aí você fala, pô, Rodolfo, mas você está esquecendo da cereja do bolo aqui, o Luca Meireles, né? O Luca Meireles é, para mim, um dos maiores erros dessa gestão. O Luca Meireles, ano passado, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17,
destaque do campeonato, gol na final, golaço na final contra o São Paulo, um campeonato que o Santos não ganhava há muito tempo, há mais de 10 anos, salvo engano. E o Santos ganhou muito por conta da figura do Lucas Meirelles. A geração daquele 17 do Santos é muito interessante. Muitos já estão no 20. E nesse ano ele subiu ao 20. Ele já subiu ao profissional direto e ficou entre profissional e 20, né? Porque não tinha muito espaço no profissional com as contratações de David Washington e Tiquinho Soares para ele. Então ele jogou bastante jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20, onde ele era artilheiro. Ele era o artilheiro do campeonato. Eu acho que ele terminou o campeonato como artilheiro também, salvo algum engano, mas eu tenho quase certeza dessa informação. Se não terminou, foi um dos, mas vinha sendo destaque no campeonato sub-20. E o Lucas Meirelles, nas poucas oportunidades que ele teve, sempre foram de poucos minutos, né? Ele sofre um pênalti, por exemplo, contra o Juventude, no jogo que o Santos vence no Morumbi, numa hora importante do jogo. O jogo não estava fácil, o placar foi elástico, mas quem viu o jogo viu que foi bem complicado. O Santos sofreu mais de 20 finalizações do Juventude no Morumbi aquele dia. Ele foi peça importante e ele nunca teve sequência. Ele teve alguns jogos que ele foi bem no Campeonato Paulista, ele deu uma assistência, na época do Caixinha, ele deu uma assistência muito bonita no jogo contra a Ponte Preta para trás. Fez alguns jogos bem interessantes no Paulista ali no começo, mas conforme começou a chegar a cavalaria dos jogadores mais experientes, ele foi perdendo espaço, voltou ao sub-20, e no momento que ele poderia ter alguma sequência, o Santos o vende para pagar, o Santos vende o Lucas Meirelles para pagar Tassiano e Tiquinho. É isso, é só você fazer a conta do valor que o Santos vai pegar e o valor que o Santos gastou para comprar Tassiano e Tiquinho. Então, assim, o Santos se livra da base de um jogador que poderia resolver os problemas e sair por um valor ainda maior lá na frente. E eu falo isso porque o Lucas Meirelles, no Shakhtar, já fez gol em todos os campeonatos que o Shakhtar disputa, seja na Copa Ucraniana, no Campeonato de Pontos Corridos ucraniano e também na Conference League, que é o campeonato europeu, que é o de terceiro escalão, né, ali, né, entre Conference, Europa League e Champions. É o campeonato que o Shakhtar disputa e ele já fez gol em todos os campeonatos, vem se destacando. E muitos defenderam, né? Ah, não mostrou nada. Claro, não teve sequência. Eu lembro que eu discuti sobre isso com o Sormani, né? A gente se ligou e falou, não, essa venda tá boa. Eu falei, Sormani, o menino é artilheiro do Sub-20. Não, cara, não mostrou nada, mas não mostrou nada porque não teve sequência. Né? E aí a gente vai sucateando a nossa base para comprar velharia, jogadores que não vão ter revenda, jogadores que custaram muito caro e jogadores que não resolveram o problema. Porque às vezes, eu acho um erro, tá? Você vender um jovem para comprar um veterano que em 1, 2 temporadas vai resolver o seu problema. Eu acho um erro, mas eu até entendo, eu penso, pô, esse jovem tem desenvolvimento para fazer, você não tem bola de cristal, você não consegue garantir que esse menino vai virar um craque e que vai valer muito mais do que ele vale hoje. Cito aí os exemplos que eu falei no próprio vídeo de David Washington e de Ângelo, que foram vendas que a gente reclamou muito e jogadores que não vingaram até aqui. Foram boas vendas. O futuro tem mostrado, pelo menos até aqui, que foram boas vendas por parte da gestão passada. 15 milhões de euros cada um. Né? É o valor que o Santos pede no Souza hoje. Souza que teve uma proposta recusada de 12 e o Santos pede 15. É um lateral, em tese vale menos, mas eu acho que o Souza vale muito mais do que 15 milhões de euros, tá? Mas assim, para vocês entenderem como não foi valores tão ruins assim a venda desses meninos lá atrás. E aí assim, você pega o Luca, você vende por menos de 10, porque você tem parte do passe não é teu, e você fica só com mais valia, você não consegue ficar nem com um percentual de passe. E era o cara para jogar, e aí de novo, se você vai vender um moleque da base para ter um centroavante goleador que vai te resolver o problema de 1 a 2 anos, eu vou ser contra por filosofia, porque eu acho que o Santos é formação e o Santos fazer o que os outros clubes não fazem, ter paciência com os meninos para que eles sejam os caras que salvem o Santos. Ontem quem salvou o Santos foi a base, foi o Souza, o melhor jogador em campo foi o Souza. Fez um gol e sofreu um pênalti. De todos esses veteranos que ganham milhões aí, quem salvou foi um menino da base que estava sendo preterido por um jogador que ofensivamente não consegue jogar, que é o Escobar. Por isso que a torcida pedia. Nos momentos críticos, a base salva.
No Santos sempre foi assim, esse é o DNA do Santos, essa é a história do Santos. Então eu sou contra você vender um jogador da base para trazer um jogador, ainda que ele resolva. Mas você vender um jogador da base para trazer dois caras ganhando salários milionários que juntos não tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. Estamos quase acabando o Campeonato Brasileiro, faltam 9 jogos. Tassiano e Tiquinho Soares juntos têm 2 gols no Campeonato Brasileiro, cara. Um sequer vai para o banco. Custou 4 milhões e meio de euros. 4 milhões e meio de euros. O outro custou 3 milhões de euros e ganha 1 milha por mês. A gente está falando de 7 milhões e meio de euros de compra. Isso dá quase que a venda total do senhor do Luca Meireles. E um salário, o Luca Meireles não devia ganhar 100 pau. O menino estava começando agora. Os dois juntos ganham 2.300, Tiquinho Soares e Tassiano. Sem contar o David Washington, que o Santos não pagou nada, mas ganhava próximo de 900 mil. Aí você já joga aí para 3 milhões e 200. Imagina, de novo, pega esse salário somado de Tiquinho, Tassiano e David Washington. 3 milhões e 200 por mês. E pega 7 milhões e meio de euros. Com 3 milhões e 200 para pagar para um centroavante no mundo, isso é um salário de centroavante top no mundo. Imagina quem você conseguiria trazer. Aí eu falo, beleza, você vendeu o Luca Meireles para pagar isso? Ok, o cara vai resolver seus problemas. Mas não, nem isso. O problema da camisa 9 do Santos reflete a incompetência dessa diretoria na temporada. De leitura de futebol, da falta de convicção, inclusive falta de convicção na hora de contratar profissionais da área do futebol, né? Porque essas negociações, elas não tiveram uma pessoa como responsável, elas tiveram várias. Quem resolveu trazer o Tiquinho Soares foi o Pedro Martins, que tinha trabalhado com ele no Botafogo, sabia das condições que o Tiquinho apresentava, porque se um influencer ou outro jornalista que cobre o Santos acreditou porque não acompanhava o Botafogo, eu entendo, o cara estava acompanhando o Santos, é o universo dele, não tem obrigação de acompanhar o Botafogo, mas quem contratou tem. Pedro Martins tinha e trouxe o Tiquinho. O David Washington, eu não vou colocar minha mão no fogo aqui, porque eu contrataria. Teria cometido um erro. Agora, eu contrataria e daria sequência. O David Washington não seria o jogador que foi comigo no primeiro semestre. Com o Tiquinho e David Washington ali, ele teria tido uma sequência maior. Se teria vingado ou não, aí não tenho bola de cristal para saber. Mas o futebol dele me mostra que eu também teria errado. E a gente tem que falar. O Tassiano, no dia da contratação, eu gravei um vídeo. Procura aí, Futeboteco Tassiano. Você vai ver no dia que o Santos oficializa a contratação. É um vídeo de 60 mil visualizações. Eu escrevo, o título do vídeo é Tassiano é caso de impeachment. Eu acho que eu nunca escrevi isso na contratação de nenhum jogador. Tamanho era a loucura dessa contratação. Que esse é o tipo de contratação que o torcedor desconfia se não teve interesses por aí. Lembra que desconfiaram quando o Santos trouxe 6 jogadores do Irati que o Luxemburgo indicou, que falou, pô, isso aí deve ter alguma... Eu desconfiei na época da contratação de Tassiano. Como é que pode um jogador de mais de 30 anos ser contratado por esse valor? Será que tem alguém botando a mão no dinheiro aí? Sabe? Não, na verdade é só incompetência mesmo. Não posso ser leviano. O que a gente pode afirmar é que é só incompetência, é ruindade, é destruição mesmo. Se não é deliberada, é uma destruição com base em burrice e incompetência. Também era Pedro Martins. Só que aí a venda do Luca Meireles, que era o cara que poderia resolver os problemas do Santos na temporada, falou, bom, vocês erraram, né? Bom, o destino errou com vocês erraram em Tiquinho, erraram em David Washington, erraram em Tassiano, então agora o destino, Deus foi lá e colocou um 9 que vai resolver os problemas de vocês não vão cair, Pelé tá olhando por vocês, estão mandando um 9 para vocês. Aí o Alexandre Matos, ele vende o Luca para contratar o Lautaro. Então assim, gente, é tanto erro um atrás do outro que se chegar no final do campeonato e novamente o Santos cair, é uma reunião de todas essas burradas. É uma reunião dessa sequência toda.
A sequência de erros do Santos, que envolve a camisa 9 do Santos, mostra o quanto essa gestão inteira é incompetente. O quanto o Santos, se você olhar para a gestão, merece ser rebaixado. O torcedor não merece, eu não mereço, o meu trabalho vai ser impactado, o trabalho de todo mundo que trabalha com o Santos vai ser impactado, quem se interessa por Série B, né? Vai diminuir a visualização de todo mundo, a gente vai ganhar menos dinheiro, patrocinadores vão provavelmente deixar a gente, vai acontecer muita coisa. Agora, eu não mereço, o torcedor não merece, o Vojvoda não merece, mas o Marcelo Teixeira merece, essa diretoria merece, Marcelo merece. Essa gente merece o Santos cair, porque eles são muito incompetentes, eles são muito ruins. O que eles estão fazendo com o Santos é absurdo, absurdo. Muito se falava, né, do presidente passado, ele é muito bom em economizar, mas de bola não entende nada. O Marcelo Teixeira entende? 3 técnicos na temporada. 3 centroavantes. Não tem 7 gols, os 3 juntos no Campeonato Brasileiro inteiro. Entende de bola é o caralho. Entende de bola sim. Irmãos, precisamos falar sobre o Neymar, hein? Eu acho que eu volto ainda hoje, se der tempo. Minha agenda tá cheia, mas polêmica sobre a continuidade do jogador no Santos. Ativa o sininho para não perder assim que eu postar. Você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.